Bom dia, sétimos anos. Iniciando a gravação da nossa aula de hoje, dia 2 de setembro, iremos concluir a correção das atividades do Caderno de Atividades, volume 3, página 6. Então, ontem, nós estávamos analisando um texto que falava sobre o filme Moana, e eu pedi para que vocês estivessem destacando na questão 11 a resposta, que era a letra C, que dizia o seguinte: o texto é uma resenha, pois a autora, além de resumir o filme da Disney, apresenta comentários pessoais a respeito dele. Ou seja, essa é uma diferença básica para a gente estar diferenciando, para a gente estar apontando as características que diferenciam o texto resenha do que nós chamamos de sinopse. Só para ficar um pouquinho claro, porque nós estaremos voltando a essa diferenciação, a essas identificações de características desses dois tipos de textos, a resenha é um texto que permite que o autor exponha, aponte sua opinião. Vamos supor, nós assistimos o filme Moana e eu peço para que vocês elaborem uma sinopse. Então, vocês vão apresentar apenas a resenha. O filme fala sobre isso, isso e isso, apresenta isso, isso e isso e termina dessa forma. É algo direto, algo objetivo, com uma linguagem clara, mas que você vai apenas resumir os fatos, apresentar o que está acontecendo ou o que aconteceu ali. Diferente da resenha. A resenha, além de você apresentar os fatos, você vai expor o seu ponto de vista. Você vai destacar o que você achou da trilha sonora, você comenta se algumas cenas são mais importantes do que outras, cenas que se destacam, você comenta se o filme te tocou, se o filme te deixou emocionado. Então, você, além de apresentar o resumo, você apresenta e expõe a sua opinião. Portanto, a gente diz que é um texto expositivo com relação às ideias. É um texto em que o autor se posiciona durante o texto, durante a apresentação dos fatos. Então, essa é a diferença básica entre resenha e sinopse. Que comentário a respeito do filme demonstra que o autor o recomenda como sendo bom? Nós lemos o texto ontem, da Moana, e a gente observou que no finalzinho do texto, a autora diz que com a companhia de um frango, a Moana atravessa ali os mares e a relação entre ela e o deus Maui se torna amigável. Então, o filme é cheio de cenas irônicas e engraçadas. Então, ela está dizendo que essas características aí demonstram pra gente que o filme é um filme bom, que o filme vale a pena ser visto. Então, ele é recomendado como um filme bom. Ok? Então, vamos lá. A gente poderia citar durante o texto aí. O motivo é simples, risadas, cenas fofas, interação com a natureza e muita aventura. Um jeito interessante de contar suas vidas e prender a atenção do público, principalmente o infantil. E a história realmente encanta todas as idades. Esses 3 exemplos que eu destaquei aqui, fica claro pra gente que o autor recomenda o filme como sendo bom. Por quê? Além de simples, te faz dar risadas. É um jeito diferente de contar histórias e prender atenção. Ou seja, você irá se envolver com o filme. E a história realmente encanta todas as idades. Ou seja, vale a pena assistir, vale a pena você dar uma chance, para esse filme e assisti-lo. Então, nós destacamos aqui 3 momentos em que o autor recomenda o filme como sendo bom. Essa recomendação faz parte do que nós definimos como resenha. Ou seja, o autor se posiciona. Talvez, se eu fosse fazer a resenha do filme, eu poderia achar que o filme não é tão bom assim. Então, eu poderia, dentro da minha visão, da minha opinião, apontar coisas negativas, apontar coisas que talvez, para mim, fizeram com que o filme não fosse bom. Por isso que a resenha ela é algo subjetivo. O que é algo subjetivo? Algo pessoal, algo que demonstra para a gente como cada um enxerga o texto, enxerga o filme, enxerga aquilo que vai ser discutido e como é algo pessoal. Qual o sentido do termo sedenta nesse trecho do texto? Escreva 2 orações com o mesmo termo, mas com sentidos diferentes.
E aí foi retirado um pedacinho lá do texto que diz assim, ó. Sedenta por aventura, o sonho de Moana desde criança é navegar para o mar aberto. Porém, seu desejo vai contra uma lei da tribo, já que o chefe, seu pai, considera o mar aberto extremamente perigoso. Então, quando a gente fala de sedenta, nós temos duas possibilidades de interpretação. Ah, está tão quente que eu estou sedenta, ou seja, estou com muita sede. Primeiro sentido, né? Sedenta relacionado à palavra sede. Está muito quente, muito calor, então eu estou sedenta, com muita sede. Segunda opção, eu estou sedenta por conhecimento. Ou seja, eu estou com um desejo intenso, eu estou com muita vontade de conhecimento. Sedenta, nesse caso, né? Sedenta por conhecimento, não é só sede de conhecimento. Até porque a ideia de sede por conhecimento também é uma metáfora, ou seja, uma associação de ideias. Então, eu estou sedenta por conhecimento, eu estou com um desejo intenso, eu estou ansiosa, eu estou desejando muito isso. Então, a partir disso aí, qual foi o sentido em que nós identificamos no texto? Sedenta por aventura. Moana estava com um desejo intenso. Moana estava ansiosa, desejando muito aventuras. E aí, quando vocês forem elaborar as frases, vocês utilizem esses dois sentidos. Eu estou sedenta por uma água gelada e eu estou sedenta de conhecimento. Ok? Então, são as duas possibilidades aí de usar o termo sedenta. Isso aí, pra gente, é uma espécie de... o que nós estamos estudando? Sinônimos. Porque nós utilizamos a mesma palavra com sentidos próximos. Ao invés de eu dizer que eu estou ansiosa por conhecimento, eu digo que eu estou sedenta. Então, eu coloquei no mesmo nível significativo, no mesmo campo semântico. Isso aí, Esther, mas eu disse de forma diferente. Então, são palavras, né, são expressões de caráter sinônimos. Questão de número 14. Qual o significado sedenta nas duas orações que você elaborou? Então, nós usamos a ideia aí do sedenta com sede, né? E o sedenta desejosa de algo, ansiosa por algo. As questões 13 e 14 estão interligadas, né? Eu já expliquei para vocês lá na questão 13 os dois significados, então vocês vão discriminar aí para a gente. 15. Uma palavra tem diferentes sentidos dependendo do contexto. Qual o sentido da palavra em destaque em cada oração? A tribo de Moana é recheada de histórias mitológicas. Esta bolacha é recheada com doce de leite. Observem que a palavra é a mesma. Entretanto, os sentidos são diferentes. A tribo de Moana ela é recheada de histórias mitológicas. Ela é cheia, repleta de histórias mitológicas. E quando eu digo que esta bolacha é recheada com doce de leite, eu digo que a bolacha tem o recheio, né? Pensar no biscoito recheado aí, que são 2 biscoitinhos e o recheio por dentro. Então, o recheio, aquilo que vai no meio, né, é de doce de leite. Então, a palavra recheada, ela também tem 2 sentidos aí. No primeiro, a ideia de repleta, cheia, e no segundo, a ideia de ser um recheio, ou seja, o doce do meio. No título do filme Moana, um mar de aventuras, a palavra mar também apresenta 2 significados. Quais são eles? Eu tenho a ideia de Moana, um mar de aventuras, se referindo exatamente ao fato de que a maior parte da história se passa no mar, né? Aquela extensão de água salgada. Então, seria a nossa primeira opção, um mar de aventuras, ou seja, o mar mesmo. Ou a ideia de mar, coisas imensas, né? Muitas coisas. É um mar de aventuras, ou seja, são tantas aventuras durante o filme que é como é associado à ideia, é como se estivéssemos falando de um mar. Então, você tem essas 2 ideias aí. O mar pode se referir à quantidade de água ou à quantidade de aventuras. Como se eu dissesse assim, irei fazer uma festa de aniversário que será um mar de emoções. Então, esse mar de emoções define para mim uma festa com muitas emoções, uma quantidade imensa de emoções. Ok, pessoal? Alguma pergunta até aqui? Alguma dúvida? Ok para todo mundo? Alguém perdeu alguma coisa? Alguém quer que repita?
Ok. Agora nós iremos passar para a página 7 do caderno de atividades. Então, nós concluímos as páginas 5 e 6, que estavam faltando, correção das atividades sobre sinônimos, e agora iremos começar a página 7 do caderno de atividades. Não precisam copiar, porque assim que terminar a aula, eu irei enviar para vocês os slides lá pelo Positivo On. Então, vocês irão abrir e fazer as anotações no caderno de vocês, tá? Então, só para ficar claro aqui para vocês, eu vou enviar os slides e aí vai esse vocabulário aqui sobre sinônimos, que aí quem não fez a pesquisa, aproveita para poder colocar no seu caderno, que é o sinônimo e o pequeno vocabulário. E vou enviar junto o conteúdo que eu irei começar agora, adjetivos e locução adjetivas. Então, não precisam ficar copiando o que eu vou projetar agora. Então, acompanhe aí comigo, página 7. Adjetivos e locução adjetiva. Nós iremos começar a estudar algumas classes gramaticais. O que são classes gramaticais? São classes de palavras que nós identificamos na língua portuguesa, na construção de orações. Então, nós temos 10 classes de palavras. Quais são as 10? Artigo, substantivo, adjetivo, pronome, numeral. Nós já estudamos substantivo, eu creio que já estudaram ano passado, e o artigo também. Esse ano nós já estudamos o pronome, vamos estudar agora o adjetivo e depois o numeral. Depois nós temos verbo, que vocês já tiveram também uma aulinha ano passado, já tem uma ideia do que é o verbo. Esse ano nós também já classificamos os verbos, principalmente porque estudamos transitividade verbal. Então, o estudo dos verbos também já foi feito por vocês. Então, verbos, advérbios, que iremos ver assim que terminarmos os adjetivos, preposições, conjunções e interjeições. Essas 10 são as classes de palavras que existem na língua portuguesa. Então, hoje, nós iremos começar o estudo dos adjetivos. O que são adjetivos? Adjetivos são palavras que caracterizam um substantivo, conferindo-lhe uma qualidade, característica, aspecto ou estado. Vamos lembrar primeiro o que é o substantivo. Substantivo é aquela classe de palavras que dá nome às coisas. Por exemplo, apostila é um objeto. Então, eu dei nome a esse material, é um substantivo. Pessoa, vamos lá, menina. Então, eu tenho aqui menina ou mulher. Defini uma pessoa do sexo feminino. Carla, dei nome a uma pessoa do sexo feminino. Brasil, dei nome a um país. Então, tudo aquilo que recebe nome é para a gente um substantivo. Dor, amor, saudade, são emoções, sentimentos. Então, você nomeou. Se você vê alguém com uma cara muito feia, qual é o nome que você dá? Ela está com raiva, ou ela está triste, ela está com dor. Então, você usa as expressões ou aquilo que você está visualizando para, a partir daí, você nomear alguma coisa. Então, toda vez que você dá nome, você tem um substantivo. E o adjetivo, por sua vez, ele vai andar casadinho ali com o substantivo. Eu tenho um substantivo, por exemplo, casa. E a partir da palavra casa, eu vou pensar em coisas que definem para mim essa casa. Eu poderia dizer, por exemplo, Antônio. Vamos pensar em como é o Antônio. O Antônio é bonito, o Antônio é inteligente, o Antônio é esperto, o Antônio é amigo. Então, eu estou definindo o Antônio. A partir do nome Antônio, que seria o meu centro, a minha base, eu estou pensando em coisas que definem o Antônio. Casa. O que a casa lembra para você? A casa é um lugar aconchegante, a casa me dá a ideia de carinho, a casa me passa a sensação de amor. Então, eu poderia dizer que a minha casa é um lugar carinhoso, é um lugar amoroso, é um lugar que me passa a sensação de paz. Então, eu estou atribuindo ao substantivo casa características, expressões que o definem. Por exemplo, quando eu vejo uma imagem como essa, primeira coisa que a gente pergunta, o que você acha dessa imagem? É uma flor. Ficou bem claro para todo mundo. Isso é uma flor. Tá, mas o quê? Primeira coisa que eu sei é que é uma flor. E mais o quê? Aí eu passo
para a ideia de que é uma flor muito bonita, é uma flor linda. Olha como você percebeu isso. Observando a flor, eu vi pelo formato, eu vi pelo jeito, pela delicadeza. Então, eu defini. É uma flor linda. Observem que do substantivo flor, eu parti para a caracterização. Não é só uma flor, mas é uma flor linda. Ah, é uma flor amarela. Eu identifiquei agora a questão da cor, não só a ideia do que a flor passou para mim, a sensação é linda, é amarela, é uma flor redonda. Eu observei agora o formato. Então, a partir da ideia aí do que é a flor, do que nós definimos ali não como objeto, mas como um substantivo, eu classifiquei, eu defini, eu identifiquei. Não é uma flor qualquer, é uma flor linda. Ela me inspirou, ela despertou em mim essa sensação de beleza, é bonita, despertou minha atenção. É uma flor amarela. Eu percebi, eu identifiquei isso pela cor. É uma flor redonda, eu observei o formato. Eu tenho ideia de formato, então eu disse que é uma flor redonda. Ah, é uma flor cheirosa também. Então, ela despertou em mim essa sensação olfativa, né? Eu senti um cheiro diferente. Portanto, a partir do substantivo flor, eu defini características, eu defini elementos, expressões que caracterizam, que descrevem como é essa flor. Linda, amarela, redonda e cheirosa. Portanto, essas 4 definições aqui, linda, amarela, redonda e cheirosa, sobre o substantivo, flor, são considerados para a gente adjetivo. Ou seja, adjetivos que estão caracterizando o substantivo flor. Partindo dessa ideia, todo mundo entendeu então o que é o adjetivo, né, pessoal? O adjetivo caracteriza o substantivo. Ok, né? Ficou bem claro com a ideia flor para todo mundo, certo? Oi, certo? Estão me ouvindo bem? Ok. Não existe uma classificação amplamente aceita dos adjetivos quanto ao significado dado o universo ilimitado e amplamente subjetivo das características que podem ser atribuídas a qualquer ser. Ou seja, não dá para você dizer quantos adjetivos existem ou quantos adjetivos você pode dar a um substantivo. Quando você diz universo ilimitado e amplamente subjetivo, é porque se eu colocar uma pessoa, vamos supor, Ana, e aí eu peço para a Esther definir a Ana. Talvez a Esther não goste muito da Ana. Então ela vai dizer, a Ana é legalzinha, ela é um pouco inteligente. E os adjetivos da Esther terminam por ali. Porque a relação da Esther com a Ana não faz com que ela tenha um amplo leque de definições. Aí eu vou e pergunto para o Yarley. Yarley, e a Ana? O que você pode me dizer dela? Nossa, a Ana é uma pessoa super gente boa, inteligentíssima, esperta, nossa, simpática. A Ana é uma pessoa que está sempre pronta para ajudar, ela é amiga, é companheira. Nossa, a Ana é uma pessoa assim, eu não tenho palavras para defini-la. Então, quando o Yarley diz eu não tenho palavras para defini-la, ele diz que a quantidade de adjetivos que se referem a Ana fazem parte de um universo ilimitado e amplamente subjetivo. Por quê? Porque para a Esther, a Ana é definida daquela forma. Para o Yarley, a Ana já tem uma outra imagem, uma outra aparência, e não é só a física. Vale destacar que quando eu faço uma análise da aparência física, todo mundo deve identificar a Ana da mesma forma. Se a Ana é alta ou baixa, gorda ou magra, loura ou morena. Então, vamos supor, a Ana é alta, morena e magra. A Esther tem que ver a mesma coisa que o Yarley, porque é a aparência física. Quando você trabalha com o campo da subjetividade, que são as definições pessoais, aí já são características diferentes. A Ana pode ser simpática para o Yarley e antipática para a Esther. A Ana pode ser legalzinha para a Esther e uma pessoa super interessante para o Yarley. Então, nós vamos definir aí características, defeitos, nós vamos definir a aparência física e, ao mesmo tempo, o exterior das pessoas.
Portanto, as características que nós definimos aí para os substantivos podem ser qualidades, como algo bonito, belo, bom, inteligente, esperto. Um defeito, algo feio, mal, ruim, depressivo, arrogante. São características que não trazem para a gente qualidades, mas defeitos. Eu posso definir algo pela cor, é azul, é vermelho, é verde, amarelo. Posso definir pela temperatura, quente, frio, morno. Posso definir pela textura, é duro, mole, macio, áspero. E até mesmo pela origem, brasileiro, português, americano, chinês. Ué, então quando eu digo assim, Antônio é brasileiro. Brasileiro é uma característica de Antônio, é um adjetivo. Eu posso dizer Antônio é bonito. Eu identifiquei uma qualidade. Antônio é um menino mau. Mau é um defeito. Ah, Antônio está com o cabelo verde, né? Pintou o cabelo de verde. Antônio está com o cabelo verde. Então, verde é uma característica aí do cabelo. Antônio Antônio comeu uma sopa quente. Então, quente é uma característica da sopa. O casaco de Antônio é áspero. Definir aí o casaco, a textura do casaco. Antônio é brasileiro. Brasileiro definiu para mim o que nós vamos chamar aqui de nacionalidade ou gentílico, que identifica para a gente o adjetivo pátrio, o local de origem, no caso do nosso exemplo de Antônio. Então, quando eu uso essas expressões identificando o país de origem, espanhol, americano, argentino, angolano, eu estou identificando o adjetivo pátrio ou o adjetivo gentílico. Partindo dessa ideia aí, os adjetivos pátrios são aqueles usados para indicar uma nacionalidade ou origem. Para isso, diferenciar cidades, países, estados. E são classificados como adjetivos pátrios, referindo-se à pátria. Ou, como a gente comentou anteriormente, gentílicos. Exemplo, quem nasce no Acre? Acreano. Quem nasce em Alagoas? Alagoano. Quem nasce em Goiás? Goiano. No Rio de Janeiro? Fluminense. No Rio de Janeiro, na cidade? Carioca. Em Goiânia? Goianiense. No Espírito Santo? Capixaba. Em São Paulo? Paulista. E aí nós vamos definindo pelos estados. Por países, quem nasce na Rússia? Russo. Na Espanha, espanhol. Nos Estados Unidos, americano. E vai embora. Na Inglaterra, inglês. E vamos definindo assim. Essa é a ideia que nós temos de adjetivo pátrio. Aí você pode pensar assim, mas isso não é um adjetivo, não é uma característica. É sim. Porque é diferente de você dizer Antônio é angolano, Antônio é americano. Porque a característica de Antônio, por ser americano, são características diferentes por ser angolano. Antônio é francês, Antônio é português. Então, as características de Antônio, pelo fato dele ser francês, são diferentes daquelas que ele teria se fosse português. Portanto, a definição do que a gente conhece aí como adjetivo pátrio identifica características individuais de uma pessoa. A partir dessas características individuais, pelo fato dele ser francês, eu poderia identificar características físicas, como cor da pele, do cabelo, dos olhos. Por ele ser africano, a mesma coisa, características físicas como cor da pele, cor dos olhos, cabelo, a partir da definição aí de um adjetivo pátrio. Certo, pessoal? Quanto à classificação, nós vamos classificar os adjetivos de 4 formas diferentes. Os adjetivos podem ser simples, composto, primitivos e derivados. Como assim? Quando eu digo, por exemplo, Antônio é brasileiro. Eu tenho uma única palavrinha definindo Antônio, que é brasileiro. E aí nós dizemos que se eu tenho uma única palavra que forma esse adjetivo, eu tenho o que nós chamamos de adjetivo simples. Uma única palavra. Diferente do adjetivo composto. Antônio é ítalo-brasileiro. Ou seja, talvez nasceu na Itália, mas tem cidadania brasileira, né? Ou vice-versa. Mas ele tem as duas cidadanias. Portanto, Antônio é ítalo-brasileiro. Eu posso ter uma roupa, uma calça, por exemplo, verde água.
Não é só uma cor verde, mas uma verde água. Então, dessa forma, eu tenho um adjetivo composto. Então, primeira coisa, a diferença entre adjetivo simples e o composto. O adjetivo simples ele é formado por uma única palavra. Antônio é brasileiro. A minha calça é verde. Antônio é ítalo-brasileiro. Então, eu atribuí a ele 2 adjetivos ligados por meio de um hífen aí, né? Por meio do tracinho. Então, é um adjetivo composto. A minha calça é verde água. Então, novamente, eu modifiquei a característica da calça. Ela não só é verde, mas a cor é verde água. Então, se for pedido para você identificar a classificação entre simples e composto, vocês precisam identificar a quantidade de palavras que formam esse adjetivo. Então, se você tem uma única palavra, você tem um adjetivo simples. Se você tem mais de uma palavra unidas aí por um hífen, você tem um adjetivo composto. Ok, Esther? Ficou claro? Outras classificações para adjetivo. Adjetivo primitivo ou derivado. O que é o adjetivo primitivo? É aquele que é o primeiro, primitivo. Primeiro, ele dá origem a outras palavras. Eu digo, por exemplo, que a minha camisa é azul. Então, a palavra azul, ela é um adjetivo simples, porque é formado por uma palavra só, né? Mas ela é primitivo, porque de azul eu posso formar azulado. Vamos entender a ideia de primitivo e derivado. Quando a gente estudou substantivo, nós aprendemos algo chamado família de palavras. Então, a professora dava assim: papel é um substantivo primitivo. Por que é primitivo? Porque ele é o primeiro, é a base. A partir dele eu formo papelaria, papelada, papelão, papeleiro. Ok? Laranja é o meu primitivo, é o primeiro, a minha base. Dele eu formo laranjeira, laranjal, laranjada, alaranjado, alaranjar. Então, são palavras que derivaram dali. Terra, base, terreno, terreiro, terraço, terráqueo, são palavras que originaram de terra. Da mesma forma que nós criávamos uma família de palavras para o substantivo e a gente definia que terra é o primitivo e terreno, terreiro, terráqueo eram derivados, essa mesma ideia a gente joga aqui para o adjetivo. Só que agora a palavra não é mais, por exemplo, terra, que era substantivo, mas azul, que é um adjetivo. Então, eu tenho aí certinho, pedra, pedreiro, pedraria, pedregulho, vai embora. Eu tenho, por exemplo, azul. A partir da palavra azul, eu formo azulado. Azulado vem da palavra azul, por isso que ela é considerada, ela é definida como derivada. Então, essas definições aqui também são usadas para classificar o substantivo. Ele pode ser simples ou composto, de acordo com a quantidade de palavras que o formam. Uma única palavra, simples. Mais de uma palavra unidas por hífen, composto. Quando a palavra é a origem, a base, a primeira, primitiva. Quando ela já é uma palavra formada de outra, ela é derivada. Por exemplo, comprei um vestido laranja. Laranja é um adjetivo primitivo. Comprei um vestido alaranjado. Alaranjado é um adjetivo derivado. Não é isso? Alaranjado veio de laranja, então ele já é um adjetivo derivado. Ok, pessoal? Até aqui, então? Dúvidas? Perguntas? Beleza. Então, vamos continuar. Quando a gente fala de adjetivo, como, por exemplo, brasileiro, ou como outros exemplos que nós vimos aqui, deixa eu voltar um pouquinho. Bonito, belo, quente, frio. A gente está utilizando elementos para definir um substantivo. Por exemplo, o abraço da mãe ou o abraço materno me atrai. Quando eu digo o abraço materno, não é um abraço qualquer. Eu estou definindo o abraço, eu estou caracterizando o abraço. Portanto, eu usei a expressão abraço materno. Mas a ideia de materno, ela se forma
a partir de duas outras palavras, que é o que nós vamos chamar de locução adjetiva. O que é uma locução adjetiva? É quando você junta duas ou mais palavras com a função de um adjetivo. Por exemplo, Carol adora abraços de mãe. Abraços de mãe são abraços maternos. Então, a expressão materno, ela é um adjetivo. Se eu tivesse essa oração aqui, ó, acompanhem comigo. Carol adora abraços maternos. Abraços é o meu substantivo, maternos, adjetivos. Se eu tivesse a expressão Carol adora abraços de mãe. De é uma preposição. As preposições de, do, dos, de, das, né? De, da, das, dos são preposições. Em. Nesse caso aqui, para a locução adjetiva, nós vamos utilizar de ou do. Então, eu tenho de, que é uma preposição, e mãe, que é um substantivo. Então, o abraço de mãe é um abraço materno. Carinho de pai. Carinho paterno. Então, de pai, o de é a preposição, pai é o substantivo. Eu formei o adjetivo paterno. Por isso que a gente diz que a locução adjetiva ela é a junção, a união de duas ou mais palavras, no caso a preposição e um substantivo, que passam a ter valor de adjetivo. Pedro estuda no período da manhã. Não é um período qualquer. Eu estou definindo o período em que Pedro estuda. Então, da manhã, preposição e substantivo, é substituído pelo adjetivo matutino. Abraços de irmão são importantes. Abraços fraternos. O brilho do sol aquece a todos. O brilho solar. A brisa do mar incomoda os moradores. A brisa marítima. Então, observem o que nós estamos fazendo, substituindo as expressões como do mar por marítima, do sol por solar, de irmão por fraterno. Então, quando você usa essas expressões, fraterno, solar, marítimo, você está atribuindo o que nós vamos chamar de adjetivo. Então, a locução adjetiva nada mais é do que um adjetivo. Nada mais é do que uma característica do substantivo. Ela é chamada locução porque ela pode aparecer não só como o adjetivo, já pronto, formado, mas com a ideia de uma preposição e um substantivo, dando a ideia de um adjetivo. Deu para entender, pessoal? Ficou claro aqui para a gente o que é uma locução adjetiva? Eu trouxe uma pequena tabelinha aqui, depois eu vou enviar para vocês vão mantê-la no caderno, porque são muitas locuções adjetivas, mas eu trouxe algumas aqui. Então, olha só, de abelha, apícola, né? Ela recebeu uma picada de abelha, uma picada apícola. De boi, adoro carne de boi, carne bovina. De cabelo, né? Comprei um creme de cabelo, um creme capilar. De cabra, caprino, né? Eu gosto de leite de cabra, leite caprino. De chuva, né? Acompanhei a água da chuva, água pluvial. De criança, pueril, infantil. São brincadeiras de crianças, brincadeiras pueris. Pueril é diferente, né? Geralmente a gente ouve infantil, mas está correto, pueril. De estômago, estomacal ou gástrico, né? Ele está com um problema do estômago, um problema de estômago, um problema estomacal. Tanto que você diz suco gástrico, né? Que é o suco do estômago, o líquido do estômago. De ilha, insular. De inverno, invernal ou hibernal. Todas as duas podem ser usadas. A de fogo é nova também, ó. Relativo a fogo, ígneo. Relativo a verão, né? Estação de verão, estação estival. Quentura de fogo, quentura ígnea. De gato, felino, olhar de gato, olhar felino. Era de gelo,
Era glacial. Equipamento de guerra, equipamento bélico. Brisa do litoral, brisa litorânea. Carne de porco, carne suína. Período da manhã, matutino. Da tarde, vespertino. Da noite, noturno. De rio, fluvial. Só prestar atenção para não confundir, pessoal. Água de chuva, água pluvial. Água do rio, água fluvial. De norte, setentrional. De sul, meridional. Tarde, vespertino. E de velho, senil. Essas são algumas das locuções adjetivas. De acordo com a função que desempenham, os adjetivos também apresentam para a gente função avaliativa e função descritiva. Eu vou passar um pouco mais rápido essa daqui, porque a aula já está acabando, e depois eu volto na próxima aula, tá? Você tem a função avaliativa quando você expressa uma opinião pessoal. O trabalho foi realizado pelos bons alunos. Eu defini que esses alunos são bons. Então, é uma função avaliativa. E você tem a função descritiva, em que você caracteriza uma imagem de modo objetivo. Todos percebem a mesma coisa. Então, eu digo que os meninos são morenos e altos. Então, quando for pedido para vocês identificarem se a função do adjetivo é avaliativa ou descritiva, é só vocês observarem se as características são pessoais ou se elas são descritivas, ou seja, objetivas. Todo mundo percebe igual. Ok, pessoal? Estou encerrando aqui. Aguardem um momentinho.